Nós vamos tratar hoje do tema gestão de resíduos, então, que é um tema em parceria com a PREC da responsabilidade planetária. Então, sem mais delongas. Bom, boa tarde a todos, eu sou a Lucimara Ribas, eu sou formada em Engenharia Ambiental, atualmente eu trabalho com projetos de gestão de resíduos de construção civil, então eu venho estudando essa questão do gerenciamento dos resíduos na construção civil, mas também tenho interesse na gestão de resíduos como um todo. Né? Eu sou Leila Pascoaloto, sou arquiteta urbanista e assim tenho dedico para estudo de construções sustentáveis e com redução do impacto dos resíduos sólidos. Né? No caso, nós duas somos voluntárias da PREC, acho que é o menino, como é o nome certo? Matheus. Eles sabem que a gente, mas Matheus, nós somos voluntários da PREC, Responsabilidade Planetária. Aí a gente vai explicar um pouquinho, né? Qualquer coisa a Luciana tá aí, ela é bem especialista. Mas a gente se esforçou ao máximo para trazer um pouquinho aqui o conceito da PREC, trazer o que a gente sabe, né? A PREC ela se chama Responsabilidade Planetária. Ela está voltada para a paraecologia, né? No Mater Pensene da evoluciologia. Matheus, você conhece a consciologia, conhece esse termo aqui, paraecologia? Só genérico, se possível, não específico. Entendi. Então, quando a gente coloca o termo para, é algo que vai além de. Então, assim, aqui a ecologia, né, tá tranquilo, né? Mas aqui a paraecologia é além da ecologia que nós temos aqui. Então, ela entra na questão multidimensional, multiexistencial. Se você não souber de alguma palavra, assim, que eu estou falando que é neologismo, alguma coisa, você também pode parar, tá? Para poder você sair compreendendo o que a gente está comunicando. A gente pode fazer um esforço também de tentar adequar a linguagem também, tá? Aqui, assim, o início dessa ideia, né, ela foi dada lá no Fórum de Responsabilidade Planetária em 2011, mas provavelmente essa ideia foi constituída antes. A Luciana Ribeiro, que está aí ao seu lado, ela que trouxe, se eu não me engano, foi você que trouxe, né, essa ideia de fazer o fórum, né? Você e alguma equipe lá naquele ano, né? Secretaria de Gestão Ambiental da Pokenópolis na época, né? Da Museu, a Magali, a Marcela, o Alexandre Baltazar. Sim. E aí, então, eles trouxeram essa ideia, né, de trazer para Cognópolis, que é esse bairro aqui, o bairro do saber, né, como você sabe. E aí não estava, né? O pessoal daquela época fez o Fórum de Responsabilidade Planetária, que envolveu também a Itaipu Binacional, entre outras instituições também fora da consciologia, em parceria para trazer algumas temáticas na época. Né? Aí aqui, em 2016, no final do ano passado, se eu não me engano, foi no final do ano passado, teve o início da constituição da PREC Responsabilidade Planetária nessa linha do Fórum de Responsabilidade. Mas antes dele aqui, em 2013, teve também um pré-segundo Fórum de Responsabilidade Planetária, também envolvendo várias instituições, Parque Nacional, tiveram várias temáticas relacionadas à questão ambiental e à questão dessa responsabilidade com o meio ambiente, enfim, né? E deixa eu ver aqui, a instituição, né, começou a se desenvolver, então, no ano passado. Várias pessoas afins se juntaram, né, com a mesma intenção, né, de auxiliar a questão ambiental aqui. Thaís, muito bonitinho. E aí, ano passado, começou todo o processo com o Unicim da gente instituir a PREC. Então, a grande... Oi? No meio do ano. Foi no meio do ano, obrigada, viu? Eu não sou boa para guardar algumas coisas. E aí aqui, a gente, só para trazer rapidamente, a gente vem participando de alguns eventos. Agora teve um último debate que foi sobre gratidão ecológica com a Luciana. A gente está fazendo esse debate de gestão de resíduos.
fizemos bazares para IC, né, para levantar fundos, mas também para destinar corretamente, por exemplo, a roupa, né, de uma forma correta. Desbagulhar. Desbagulhar, isso, exatamente. O bazar também, além de ter servido, né, como fonte de renda, mas foi bem pequena, mas a intenção maior é fazer esse desbagulhamento, porque durante algumas reuniões que a gente tivemos, nós percebemos que nós juntava muita coisa e acabava que essas coisas, ela fica com uma energia assim, mal parada na sua casa. Então imagina assim, é uma coisa que está sem utilização e é uma coisa que pode ser útil para alguém. Então a gente fez esse bazar, né, em parceria também, assim, até o último que teve com uma instituição, né, que ia ajudar uma outra instituição, que agora não lembro o nome da instituição, mas para ajudar assim, a desbagulhar assim, as casas e ajudar outras pessoas também, porque é sempre útil, né? Tem muitos resíduos que a gente descarta incorretamente, pode ajudar as pessoas. Mas basicamente essa é a apresentação da pré-IC, mas se alguém aqui da pré-IC quiser colocar mais alguma coisa, pode ficar à vontade também, tá? A gente está assim, centrando mais. Ah, tem a florzinha, não trouxeram a florzinha? Ah, não trouxe. Então essa aqui, gente, para quem não conhece, é a logo da instituição, da pré-IC, né? Ela representa, vamos ver se eu sei, tá? Mas ela representa a florzinha. É que durante uma reunião de constituição, a gente estava pensando na logo, né? E aí tinha uma flor, não é flor, né? Uma folhagem, uma suculenta, bem bonitinha. E aí as folhas dela lembram essa forma. Mas alguém quer dizer alguma coisa? Deixa eu contar essa história. Isso, conta, por favor. Não, Eu estava no dia, mas não lembro. na verdade, eu estava na OIC, a gente estava discutindo sobre a logo antes. Ah, e aí, você estava na OIC? Estava na OIC. Aí esse dia eu estava fazendo conselho de terapia e a gente fez projeto de terapia naquele dia. E aí, durante a técnica projetiva, eu fiquei pensando na pré-IC, o que podia ser, né, uma ideia que representasse a gente. E aí eu vi um jardim com um monte de suculentas pequenininhas assim, e essas suculentas tinham certas características, e aí eu fui percebendo as características, né, a questão da resiliência, do crescer rápido e se espalhar bastante, a questão da flexibilidade, ao mesmo tempo elas tinham umas pontinhas, uso de pouco recurso, aí elas tinham umas pontinhas nas folhas que dão certa autodefesa, eram várias ideias acopladas ali. E aí, quando eu comentei na reunião seguinte, o Fernando trouxe uma imagem, que foi essa, né? Ele teve desenvolvido um desenho, sim. Aí a gente desenvolveu juntando as características que a gente queria ter, essa ideia do ponto de partida a partir da flor, né? Da flor não, da planta, e depois lá no centro, aí não dá pra ver porque não tem lente de aumento, lá no centro da imagem, o Fernando colocou a rosa dos ventos, não foi? Acabou formando, né? Foi no processo cruzado mesmo. Virou uma rosa do centro. Acabou aparecendo uma No estrelinha no centro, meio. porque... Então vou dizer mais coisas sobre isso. Só Cá estava tinha eu. esse farol. Cá estava eu. Tira a fala. Cá estava eu nos meus mapas antigos e lá estava uma representação dessa daí, igualzinha. Aí eu fui procurar quem era que tinha feito isso. Então foi um navegador antigo, fez uma representação muito parecida com essa, quase idêntica. E que ela representa uma esfera, que ele escreveu um livro que chama-se Tratado da Esfera, que era uma representação que ela conseguia colocar, orientar os navegadores, né, a cruzarem a terra todinha. E ele fez com um aparelho que ele esfacelou a terra como se fosse essa florzinha aí. E aí eu achei muito curioso, mandei para o Fernando, né? E o que sai dela são linhas, que é a orientação do navegador quando é que ele vai. E chama-se linhas de rumo, e o cara se chama Pedro Nunes. E ele está lá no Monumento do Descobrimento, lá homenageado com uma terra na mão.
foi esse aparelho que faz as linhas de Moore e esse desenho aí que ele colocou na capa do livro dele, que é o Tratado da Esfera. Então, pode ser que tenha alguma coisa a ver, não sei, né? Não sei, pode ser. Acabou ficando uma forma que tem um monte de ideias juntas, que tem a ver também com o tema de responsabilidade planetária. Ele é um assunto com vários assuntos juntos. Porque essa técnica foi para fazer o partilhamento do planeta. Como se parte o planeta com paralelos, com meridianos, né? Você fez essa técnica para poder ajudar na navegação. Então nós vamos navegar pela responsabilidade planetária. Isso. Navegar Estamos no início. de volta, né? Tirando as pegadas, né? Antes colocadas. Então agora a gente entrando, né, contamos a história da pré-IC, e atualmente ele está em processo para ser uma IC, né, futuramente, e estamos aí. E aí a gente veio falar sobre gestão de resíduos e queremos assim ouvir de vocês o que vocês entendem, e aí depois a gente vai trazer questionamentos também para debater. Mas, primeiramente, eu e a Leila vamos fazer um brainstorm com vocês, assim, do que vocês entendem sobre resíduos. O que vocês acham, assim. Aí vocês vão falando, a gente vai escrevendo, e aí a gente vai partir para alguns outros questionamentos daqui a pouco, né? E assim, qual que é o entendimento em relação à gestão de resíduos, hoje, assim? Qual a ideia que vocês têm em relação à gestão de resíduos? O que vocês compreendem por gestão de resíduos? Só para a gente ter uma ideia, até para a gente nivelar esse debate, ficar um debate bom para agregar ideias, nivelar. As visitas primeiro. As visitas primeiro. Nós somos as visitas? A gestão de resíduos, a primeira coisa que penso é organização do lixo, de modo bem geral, assim, uma questão de como vai se dar essa organização de tudo que sobra, né? Seja de comida, de embalagem, de qualquer coisa. Eu penso no destino, né, do resíduo, independente do resíduo, a destinação. Aqui posso colocar organização dos resíduos? Isso. Daí entra todos os comida, orgânico, rejeitos, tudo, né? Então, um falou organização, o outro destinação. Que merda, né? Eu acho que tem a ver com, não sei, a palavra que eu estava pensando, Pode ser mais que um também. Vocês podem. mas mais que uma palavra. Eu estava pensando uma coisa, talvez de inteligência, assim, no sentido de você faz algo e você consegue aproveitar, até o rejeito, até aquele que sobra, né, o resíduo, você consegue dar uma função, uma razão de ser para aquilo. A palavra que eu pensei talvez, assim, inteligência, alguma coisa nesse sentido. Aproveitando esse gancho desse termo de inteligência, ele também não se dá só na destinação ou o que fazer com ele, né? Ele vem também do antes da geração do resíduo. Então, a questão é importante saber o que tu vai consumir antes de saber a destinação que tu vai dar, ou seja, se aquilo é necessário. Então tem a questão da conscientização, né, que é importante. Então acho que uma palavra interessante que eu coloquei é a conscientização. Que seria o que vem antes. Vem antes, seria uma espécie de quase educação sobre o tema de resíduo. Conscientização. Você acha que não seria, então, assim, resumindo, estaria ligado diretamente com o consumo? O consumo ele entra como um termo genérico, né? Também a educação ambiental, a educação, né? Então, essa educação do consumo. Do consumo, exatamente. Da exigência do que comprar, assim. Exatamente, é antes da geração do resíduo, né? Isso, eu também entendo, acho que eu comentei, já conversamos muito sobre isso, e ele vem antes, né? É engraçado, porque assim, a gente gera muito volume de lixo, e às vezes a gente quer achar lugares para colocar esse mundaréu de lixo que a gente gera. E que, querendo ou não, a etapa é cíclica, né? Então,
na geração, gerando, tu vai passando de etapa em etapa, então entra em toda a questão do, se tu vai ter um aproveitamento, se tu vai ter uma reciclagem, se tu vai ter um reuso daquele material, a partir dali, se tu não tem mais o que fazer, tu vai tratar ou destinar, então o precedente inicial seria o não consumo, né? Então a conscientização do consumo. Quando eu vejo assim, a questão de gestão de resíduos, eu assim, nos debates que a gente teve antes, eu fiquei pensando na questão do recurso. No caso, seria a gestão de resíduos, ela geraria recursos e não resíduos. Você entendeu mais ou menos o que eu estou querendo Foi o que dizer? você falou ontem, Lívia, lembra? A gente estava conversando. O jeito de olhar para o O resíduo é um recurso. Não, a mas releitura do isso, resíduo. mas a forma dele falou, a conscientização do consumo, não sei Sim, o quê. porque Então aí o que você geraria de recurso e não resíduo. Isso, Sim. Mas Você seria não uma, colocaria aí. seria uma mudança de olhar para o Isso. resíduo. de paradigma. Não, mas quando você gesta, quando você assim, você Agrega valor ao... pensa em antes de consumir, ou quando você consome determinadas coisas e consegue destinar nos lugares certos, na verdade eles virariam recursos e não resíduos, Isso, né? sim. Foi aquela história que você Uma contou. releitura. É uma releitura. tipo. Tem relação com aquilo lá. De quando você, por exemplo, gera um resíduo orgânico, a Leila estava contando ontem, né? Que ela já não vê mais como resíduo orgânico que ela vai jogar simplesmente em qualquer local. Ela vê como um recurso para a horta que ela tem em casa. Isso. Que é uma releitura de Resíduo. um tipo de resíduo. E até muda a questão de pensamento, né? Que aí você, por exemplo, assim, você compra, né? Tipo, você compra o que você precisa, né? Que entra nessa questão da conscientização. Você compra o que precisa, mas de repente ele acaba sobrando, né? Alguma coisa assim, né? Que às vezes sempre tem uma margem de desperdício, né? A gente não consegue, às vezes, conseguir, tipo, 100%, né? Mas às vezes com essa margem de desperdício, por exemplo, de comida, alguma coisa assim, você pode dizer que não é um desperdício. Aí você começa a olhar ele diferente, começa a pensar, não, ele pode ser um recurso para a minha horta, por exemplo. Então ele acaba mudando a perspectiva do que você tem. E isso a gente está falando em escala individual. Ele poderia ter esse novo olhar numa escala maior. Global, O né? município, por exemplo, né, ele poderia, ou por exemplo a Torinópolis, ela poderia olhar para isso de uma forma e viabilizar isso, fazer com que isso aconteça. Tem exemplos já de lugares e empresas que estão fazendo, por exemplo, composto orgânico e está usando no próprio processo. Está tendo uma destinação correta e aquilo também que tem toda a questão, tem que analisar a questão de viabilidade econômica também. Assim, você tem que ter todo Então, a gestão seria uma espécie de ciclo que você poderia fazer, onde você começa no consumo consciente e aí você... Eu já estou tentando levar, mas desculpa. Não, sem problema. Vocês fiquem livres para colocar a ideia de vocês, tá? Não tem problema. Uma coisa de ciclo, onde você poderia ter várias etapas e você voltaria para o ambiente de uma outra forma, não de uma forma como a gente volta agora. Isso eu andei muito refletindo, Ana, que assim, quando você, por exemplo, tem um resíduo, essa é a minha reflexão, tá? Quando você pega o resíduo novo, por exemplo, né? Você vai lá e compra alguma coisa, né? Você passa por exemplo, uma transformação, mas antes dele ser feito, ele teve uma transformação, alguém fez ele, teve um holopensene específico. Então, assim, eu vim refletir. Você conhece a palavra holopensene? Não, mas no contexto dá pra relevante. Tá, é o pensamento central, assim. Então, há muito tempo atrás eu andei refletindo sobre essa questão, assim, quando você tem um objeto na sua frente, você tem um objeto, mas por trás dele tem toda uma história. E quando você utiliza ele vai se degradando, né? Até nas empresas tem muito a questão da degradação, eles colocam assim no orçamento, na planilha deles, a questão assim de degradação dos objetos que eles têm. Então assim, quando você pega um objeto
Aí ele assim, ele vai passando, vai usando, vai passando o tempo, ele vai se degradando, mesmo ele parecendo que ele está apresentável, dá para utilizar, mas ele nunca assim vai retornar ao que era antes. Você consegue às vezes reciclar alguma coisa, mas não consegue às vezes tornar o que ele era lá no recurso inicial, entende? Isso pelo menos é uma reflexão que eu estou tendo, assim, sabe? Será outro recurso. Isso, ele já se transforma. Mesmo sendo recurso. Exatamente. Isso entra na questão da entropia do objeto, né? Então ele vai, cada vez que tu tem uma utilização, uma manufatura dele, e ele vai transformando de produto, ou sendo utilizado, ele vai perdendo uma certa energia. Isso, Ou seja, perdendo um certo valor. Então, teria que ter, quando tu gera um resíduo, tu perdeu, tu consumiu a energia principal, se for um alimento e tu jogou a casca fora, tu consumiu certa parte da energia, a outra foi gerada como resíduo. Essa questão de você revalorar esse resíduo, agregando um valor nele, teria que ter um trabalho em cima desse resíduo, ou seja, seria a parte da gestão do resíduo também é isso, é tu dar valor a alguma coisa. Então, essa valorização para ele ter um valor, não que seja o valor inicial dele, mas ter um valor maior do que ele já é, como resíduo, exatamente. É um novo valor, isso que eu estava falando, questão do holopensene, lembra? Que é assim, quando o objeto está ali na sua frente, ele tem toda uma história por trás, ele teve um holopensene por trás da criação dele, ali dos recursos naturais, tudo mais, transformou ele em um objeto, e aí posteriormente você vai usar, e depois quando você for reciclar ele, vai se formar um novo holopensene diante daquele objeto. Ele não vai, assim, pelo menos na minha prática, assim, dificilmente ele vai se tornar, na verdade eu acho que é impossível se transformar no que ele era inicialmente. Ele vai se transformar em algo novo. É como se assim, você pegasse algo, você não tem como retornar ao que era antes. É muito, tipo, não tem, porque todas aquelas características que ele tinha inicialmente, ele não vai conseguir voltar aquilo, porque vai perdendo energia, vai trocando energia, vai tendo novas características, vai ter novas também pegadas pensênicas, as pessoas vão pegando, vão trocando, vai, enfim, entre outros. Aí você pode perceber assim, que você não consegue mesmo voltar ao que era inicialmente, mas você consegue dar um novo uso, você consegue que aquilo não prejudique a natureza, o meio ambiente, e aí você consegue destinar ele corretamente nesse caso. Assim. Para pegar os novos debatedores, a gente gerou assim, uma pergunta inicial que é assim, o que vocês entendem sobre a questão de resíduos, da gestão de resíduos? O que é para vocês assim, que vem à cabeça? Para a gente fazer uma chuva de ideias aqui para a gente nivelar o debate e aí a partir daí ter temas para a gente conseguir se debater. Assim, eu tenho um interesse sobre esse assunto, até vim para ampliar um pouco a ideia, mas assim, pensando inicialmente, eu penso que é uma questão de você aproveitar ou utilizar, sei lá, eu acho que isso precisa de um pouco de conhecimento, de criatividade, né, porque as pessoas, o que eu vejo hoje, está tudo muito, construir as coisas está tudo muito fácil, né, só que as pessoas não pensam no processo que aquilo vai gerar, né, o impacto que aquilo vai gerar para as pessoas, ou no mundo, ou a longo prazo. Eu acho que a gestão de resíduos ela traz um pouco disso. Assim. Pode possibilitar isso. Eu estava lendo aí o que vocês escreveram aí até agora. Essas foram ideias que foram colocadas, concordo com todas elas, incluindo a última que a Amanda colocou, que é do aproveitamento. A gestão eu vejo desde o momento em que o produto ele é disponibilizado para consumo. Então isso já vem de um conceito natural de bilhões de anos até o conceito final do ser humano estar usando e descartando. Tá? A gestão é desde o início. Desde a geração. Desde a geração. A gestão dos resíduos para mim é desde a geração até o descarte. No caso, de uma forma natural, se for olhar de uma forma natural,
eu vejo que na natureza não tem esse descarte, é sempre reaproveitado. O descarte ele só acontece na mão humana. A natureza ela não descarta nada. O ser humano cria e ao mesmo tempo descarta. Exatamente. É interessante, assim, uma vez eu ouvi um negócio bem legal, assim, não existe jogar fora. Não tá fora, é dentro, né? Você tá Continua jogando dentro, dentro. você Se só você realoca. pensar isso, não existe jogar fora. Verdade. Você jogou pra outro lugar, mas não é fora. Tirou é do dentro. olho. Tirou Você, do olho. você passou uma responsabilidade Pra outro. para alguma outra, alguém, algo, né? Porque, por exemplo, a gente estava vendo um vídeo, aquele vídeo, né? Que é a Odisseia da Garrafa, não sei se vocês já assistiram. Já vi alguma coisa assim sobre. Então, é assim, Plástica, né? isso, de uma garrafa PET, o cara tá bebendo uma água, né? E aí ele descarta, joga no chão, assim, e aí ele vira as costas e aí vai começar a mostrar o percurso que essa garrafa vai tendo. Então, ela vai sendo chutada, aí jogam em outro local, até chegar no rio, aí lá no rio joga, exatamente, vai no mar, e aí lá no mar cai lá no fundo do mar, né? Como muita gente sabe, muitos peixes, muitos bichos ali, eles acabam comendo algo ali em volta, e daí o peixe comeu alguma coisa perto da garrafa, se contaminou, e daí de repente o peixe voltou para a mesa da pessoa inicial que descartou incorretamente a garrafa PET, e aí assim, para quem vê o vídeo, né, você fica pensando, cara, né, foi passando por vários locais, mas retornou. Eu acho que é a questão da lei da causa e efeito, né? Lei do retorno. Lei do retorno. Retorno garantido. Só que é interessante ver esse vídeo que ele é só parte da novela. Quando você retrocede mais um pouco, você vai no fabricante da garrafa, da onde aquele material vem, aí você vai na extração do petróleo e o que isso é necessário. Então, da onde que foi tirado aquele material até ele parar no consumo do peixe contaminado. Tem mais isso? Ainda tem mais essa história aí que fica por trás dos bastidores e que não é relatado. Que não foi relatado. Né? Exato, porque, vamos lá, se você tem o polipropileno, poliuretano, polietileno, que é um monte de tipo de plástico que é derivado do petróleo, você tem uma série de processos que eles não vão ser degradados nem daqui nos próximos 10 milhões de anos. E que é iniciado pela mão humana. Né? Então, assim, é uma situação de se pensar, tendo em vista que já existe tecnologia, só que não é divulgada, ela não é incentivada, é muito cara, que são plásticos à base de amido, de milho, amido de batata, e que volta para a natureza em um ano. Isso é o ideal, né? Daí eu vejo assim, que tem toda essa polêmica, porque assim, a sociedade hoje já está estabelecida desse jeito, a gente não consegue quebrar isso e começar, infelizmente é assim que funciona. Eu acho que, eu fiquei pensando assim muito, depois da ideia de a gente fazer debate, fazer aí as várias reciclagens que a gente precisa fazer, né? Fiquei pensando várias coisas, assim, eu já venho pensando até em relação à minha prática em casa, assim, a minha prática como leiga pessoa física, né? Como que é difícil você mudar hábitos, né? Porque a gente tem isso mesmo, essa dificuldade de mudar os hábitos, e também não tem que mudar os hábitos com situações muito drásticas, assim, não situações muito drásticas, mas coisas que ficam inviáveis, assim. Por exemplo, hoje, eu usei um copo plástico, eu esqueci minha garrafa, então isso é a situação de você ter um produto que não é descartável, que você pode estar utilizando no seu dia a dia, que não vai acarretar nenhum peso extra, por exemplo, é algo que é uma mudança no meu ponto de vista, é uma mudança de hábito. Tem coisas simples que a gente consegue como pessoa, e eu vejo assim, essa questão de mudanças individuais, elas vão levar a mudanças maiores, porque assim, a partir do momento que a gente tem países, né, a Suíça mesmo é um país que ela tem assim, um alto nível de